E será que aqui no Brasil estamos caminhando para uma futura guerra civil? Vocês viram o que aconteceu ontem à noite? Isso me deixou muito espantado e eu venho aqui para conversar junto com vocês que são meus seguidores fiéis aqui do canal, que talvez isso seja até um alerta e mais um motivo para que a gente comece a pensar seriamente mesmo em sair aqui do Brasil. Porque com todos esses ataques que temos visto ontem, não sei se vocês viram, vocês vão pesquisar nos noticiários, explosões em Brasília. Teve uma explosão de bombas em Brasília e um homem morreu, e antes dele mesmo fazer esse ataque, ele postou lá nas suas redes sociais, né, sobre que ele ia fazer esse ataque, ameaçando pessoas, e foi lá e tacou essa bomba. Gente, imagine a que ponto chegamos, e o que mais dói, né, esse povo todo se declaravam de direita, e aí eles querem fazer tudo com as próprias mãos. O que vocês acham disso? Será que esse homem fez certo ou fez errado? Eu acredito que não é por aí que se resolva as coisas, mas isso é só minha opinião, e eu vou deixar com vocês o que vocês acham. Eu vou deixar passando o vídeo aqui enquanto eu falo, para vocês verem o momento exato da explosão que o homem morre, e um carro também explodiu com vários foguetes, tinha dentro do carro, e fez uma explosão, e esse homem, segundo falam, ele foi e lançou bombas sobre a estátua que fica lá no STF, e uma das bombas, segundo contam, quicou e voltou sobre ele, né? E ele era, pasmem, ele era afiliado ao PL, ao partido de Bolsonaro, a quem muitos, né, depois da eleição que muitos falam que perdeu, outros falam que foi roubado, enfim, aquela briga contínua, né? Mas era um apoiador dele e uma pessoa que era do partido dele que se candidatou e tomou essa atitude. Aí eu não entendo essas pessoas. Eu acho que a direita não é isso, né, gente? E nós estamos vivendo esses momentos muito difíceis agora no Brasil, principalmente quando começa essas coisas, aí começa de um lado a retaliação e do outro mais retaliação. Por quê? O STF não vai deixar barato, enquanto isso muito mais pessoas vão tomar essa dor que já estão por aqui e a coisa vai começar a explodir. E o que será do nosso Brasil? O que nós vamos ver no futuro, mais para frente, ainda esse final de ano, né? A gente não sabe o que vai acontecer e eu realmente estou seriamente preocupado com o que pode estar acontecendo com o nosso Brasil. Porque não é possível, gente, isso acontecer. Deixe, né, o governo que está agora, deixe ele se lascar, vamos dizer, numa palavra mais legal, né? E aí nós voltamos em 2026 e retomamos. Ganhamos no voto, igual Trump fez lá nos Estados Unidos, ele deixou, o outro ganhou, foi mal, aí elegeram ele sem questionamentos, né? Aí fala, não, mas aqui no Brasil não tem como. Tem como sim, é só a gente fazer, porque vai ter uma hora que não vai ter como mascarar, né? Então, essas coisas atrapalham muito a nossa direita aqui no Brasil, que eu acredito que com certeza, com esses tipos de atentados, vai dar munição para a gente ser mais e mais atacados, para dizer que nós somos terroristas, que nós somos antidemocráticos, e isso é muito esquisito e muito ruim, não é, pessoal? Gostaria que vocês deixassem os comentários de vocês. Uma outra pauta também que está tramitando, que é muito polêmica, mas eu acho que assim, olhando do ponto de vista do trabalhador, eu acredito que essa pauta sim favorece a quem trabalha, de você trabalhar, reduzir a escala a 6 por 1, né? Vamos supor que você trabalha 6 para folgar 1, você não vai ter tempo para a sua família. Se você, por exemplo, trabalhasse 5 e folgasse 2, um dia você resolve suas coisas, outro dia você fica com sua família. E aí eles falam que tem aquela coisa da escala 4 por 3, né? Então assim, você trabalha tipo 4 dias e folga 3 dias. Mas ainda eu acredito, se fosse eu para trabalhar, eu gostaria que os trabalhos fossem 12 por 36, né? Então eu trabalho 12, folgo 12, trabalho 12, folgo 12 e assim vai. Acho que também é legal sobre esse tema. E hoje é mais uma conversa sobre isso, para ficarmos em alerta sobre isso. Será que estamos beirando uma guerra civil? Guerra civil é quando a gente tem a própria guerra dentro do nosso próprio país, né? Já estamos em guerra civil contra o narcotráfico, né? Se vocês viram lá também outra coisa ousada que aconteceu, de os bandidos chegarem na porta de um aeroporto mais famoso do Brasil e executarem. Imagina o que isso traz de ruim ao Brasil. A imagem do Brasil fica cada vez mais decadente, ninguém vai querer vir mais ao Brasil. Tem muitas pessoas que falam, inclusive nos comentários, falam bostil, né? Eu acho até engraçado essa palavra, mas é muito esquisito mesmo. Então, assim, acho que a gente tem que ficar em alerta
realmente ficar em alerta, tomar cuidado com comentários, por exemplo, comentários que a gente recebe nos WhatsApps, que a gente recebe nas redes sociais. Nem tudo é realidade, nem tudo é verdade. Vamos filtrar, vamos ser de bons sensos. Nós que somos de princípios cristãos, que valoramos a vida, a gente não pode querer resolver com um ataque de terror ou ser autossuicida. Isso não nos compete. A gente tem que fugir do mal e da sua aparência. A gente tem que olhar para frente e colocar nas mãos de Deus, porque das mãos de Deus nada escapa. A justiça divina, ela pode ser tardia, mas quando ela vem, ela é certeira. A justiça do homem falha, mas a de Deus nunca falha. Então não adianta a gente se irritar e querer também fazer justiça com as nossas próprias mãos, porque nós vamos pagar e eles também vão pagar, porque aqui tudo que se faz debaixo da terra tem o seu preço diante da justiça divina. Se você, por exemplo, fazer mal para alguém, mesmo que ele mereça que seja feito mal para ele, essa pessoa vai pagar e você também vai pagar, vai dar conta da maldade que você fez, porque você não pode ter maldade no seu coração. Você tem que ter amor e amor de verdade. Então é nesse sentido que a gente tem que viver a nossa vida, e eu sinceramente estou muito preocupado com o que aconteceu ontem no Brasil. O que poderá acontecer mais para o final do ano? Quais leis vão cair agora? Será que vão realmente agora começar a perseguir mais, né? Vamos ter menos liberdades, menos expressões, menos formas de falar, porque se começar a falar já vamos dizer que estamos defendendo, somos antidemocráticos e um monte de coisa. Gente, vamos orar, né, pelo Brasil, vamos colocar nas mãos de Deus o nosso Brasil, porque também a gente indo para fora, eu sei que muitos querem ir ao Paraguai e sair do Brasil, mas um dia você vai precisar voltar para o seu país, né? Ou você talvez nem volte mais, mas só que tem a sua família. Você sai, mas às vezes fica a sua família que não quer sair. Então vamos orar pelo Brasil para que Deus possa fazer algo maior, um bem maior, e que o Brasil sempre seja aquele país que sempre foi abençoado, né? Aquele país que sempre teve em primeiro lugar o seu povo festeiro, o seu povo de de boa recepção, seu povo hospitaleiro, seu povo atencioso, alegre, e agora estamos nesse limbo, nesse meio de uma política que realmente alienou as pessoas estão brigando por coisas que nem vale a pena, né, a gente brigar por política, né, então está uma coisa tão difícil, e vocês viram aqui o fato real sobre isso, que é esse ataque que teve lá na Praça dos Três Poderes. Então fica uma situação muito difícil. As pessoas falam, mas por que lá não tem guardas? Por que lá não tem pessoas proibirem? Mas lá é um lugar turístico, todo mundo pode acessar lá. E aí de repente a pessoa chega lá mal intencionada, ninguém espera, joga uma bomba, a bomba explode e fica aquela coisa muito difícil. Então é muito complicado mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se eu falei alguma coisa que não agradou vocês, me respondam aí à altura também. Podem responder, podem tacar o dedo de vocês aqui no like. E vamos falar também um pouco sobre o nosso Brasil, mas eu acho que esse é um dos motivos para, assim, sair rápido do Brasil, aproveitar enquanto tem tempo, porque isso aqui vai trazer uma degradação ao país, né? Vai denegrir muito a imagem do país e o país só vai ladeira abaixo a partir de agora. Eu acredito que afunda de vez com esses acontecimentos tão, assim, expressivo e tão ruim para o nosso país, que é um país tão belo, né, gente? Mas fazer o quê? Acontece, infelizmente. E eu peço desculpas por estar aqui falando mal do Brasil, não é a minha vontade de falar mal, eu queria falar muito bem do Brasil, mas infelizmente acontecem essas coisas e a gente não tem para onde recorrer. E eu acredito que já estamos mesmo beirando uma guerra civil, que vai ser ainda muito mais ruim do que pode ser. Então, você que quer ir para o Paraguai, pese tudo isso na balança e veja se você quer mesmo ir para lá morar, porque aqui a coisa vai ficar feia, digamos assim. Esse foi o nosso vídeo. Agradeço a sua audiência, o seu conteúdo aqui no canal, de você estar aqui comentando e dando para nós esse feedback legal aqui no canal. E a gente assim se vê no próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser um vídeo de Guarani, falando sobre palavrões. Tem um inscrito que pediu e eu vou falar sobre palavrões aqui no canal, para que vocês possam estar também inteirados de palavrões em Guarani e não caiam também em algumas falácias. Rapesha, apenas montanha de vídeo, a Yayosha PV.